Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Comissão Especial de Estudos, que avalia a limpeza de pontos de ônibus e praças da cidade, se reuniu no dia 5. A secretária de Serviços Públicos da Prefeitura, Salete Marra, compareceu ao encontro e assumiu a responsabilidade pelo serviço. Ela contou que a demanda de limpeza de pontos aumentou em função dos hábitos da população. Agora a gente tem a clareza que precisa ser formatado um serviço e é isso que nós estamos fazendo e é isso que eu falei ainda há pouco para o vereador Elmi, que estamos com 2 pilotos na cidade, um na região Taboão e outro na região centro. Então nós estamos focando na questão da avaliação de que tipo de resíduo que a gente encontra, em que volume, com que frequência, dentro de uma intervenção diária, nos 25 metros quadrados que compõem o ponto, né? Ponto do seu entorno. Antes disso, a gente chegou até a detalhar qual a estrutura que nós precisaríamos. Mas ainda não tenho esses recursos, assim como me foi solicitado, e é isso que a gente está fazendo, que o prefeito nos pediu para que a gente focasse nesse problema para entender o que seria necessário e como que funciona. É isso que eu estou fazendo. Eu estou andando de avião e consertando o motor simultaneamente. A secretária ainda enfatizou que é necessária também a mudança de postura da própria população por ainda jogar lixo nas ruas. A questão da sensibilização é feita por todos aqueles, né? Por mim, por você, né? Quando nós falamos em cidadania. Então, assim, existem diversas equipes que tratam de educação ambiental. Como entendo que hoje é um dos assuntos mais pautados, né? E mais difíceis de reverter a questão do hábito, a questão cultural. Eu não foquei ainda o detalhamento, como iremos trabalhar essa sensibilização com o cidadão. Se eu te falar que eu pensei nisso, eu não pensei, mas a tua pergunta me lembra que é algo que temos que também contemplar. O presidente da Comissão Especial, Elmer Japonês, do PR, avaliou a reunião como positiva e afirmou que vai acompanhar o andamento dos projetos. Foi convidado o Meio Ambiente, Secretaria de Trânsito e Transporte e outras secretarias, mas me ligaram durante a semana, dizendo que a dona Salete viria, que é de Serviços Públicos, né, ela é secretária, junto com o seu secretário adjunto, Valada, explicando que toda a manutenção da cidade, inclusive praças e pontos de ônibus, será feita pelos serviços públicos, né. Assim, de momento, fiquei satisfeito porque não havia recolha, né, só havia da Proguaru um carro. E agora ela me explicou que há 2 semanas já começou a fazer a recolha do lixo dos pontos de ônibus. E se comprometeu também a mandar um relatório da recolha do lixo, dos pontos de ônibus e das praças também. Então, momentaneamente, a comissão está satisfeita, essa é a nossa última reunião. Agora vamos fazer o relatório, né? E vamos investigar também. Se por acaso o que foi dito na reunião não se cumprir, com certeza a gente vai estar cobrando mais uma vez, mas eu fico muito feliz que essa comissão deu certo, né? Porque era um problema, porque eles tentaram criar uma solução, colocando um cesto de lixo nos pontos de ônibus para acabar com a sujeira e acabou criando, foi um problema maior, porque não tinha recolha, né? Quando caía um lixo no chão, outras pessoas passavam e jogavam também, virou assim, um lixão, né? Como disse na comissão, causando um transtorno para a cidade, até emporcalhando na cidade. E pessoas, visitantes que vêm de fora, veem aquela imagem da nossa cidade suja, que é muito ruim, né? Guarulhos é uma cidade muito bonita e tem que ser preservada. Então, estou contente porque a gente conseguiu essa vitória aí com essa comissão especial, que agora os serviços públicos disse que vai tomar conta dessa limpeza. Então nessa parte estou muito contemplado. Agora vamos aguardar e investigar.
A comissão especial que analisa se o prefeito Sebastião Almeida do PT cometeu improbidade administrativa se reuniu no último dia 5 de maio. A reunião, que ocorreu na sala de comissões, tinha como finalidade a aprovação ou rejeição do relatório conclusivo elaborado pelo vereador Edmilson Souza do PT, relator da comissão, que pedia o arquivamento do processo. O nosso relatório foi no sentido de, num primeiro momento, justificar que para você estabelecer um processo desse, você tem que trazer provas a essa casa que não existem. Os denunciantes não anexaram nenhum tipo de prova, são ilações, eles usam muito o termo ouvi dizer, alguém me disse, e sempre quando perguntado pela comissão, os nomes das pessoas para que a gente pudesse chamar aqui e esclarecer, e se houvesse o crime, se houvesse provas para que a penalidade fosse tornada com efeito, eles dizem que não podem revelar, porque eles estão fazendo uma investigação na qualidade de jornalistas e não podem revelar. Na verdade, quando você é jornalista, você tem o direito, a lei lhe garante que você não precisa informar sua fonte. Aqui eles não estão na qualidade de jornalista, aqui eles estão na qualidade de denunciantes. Quem procura a justiça para atingir determinado objetivo, ela vai lá como denunciante, e como denunciante ela tem que apresentar as provas, não existe o sigilo das pessoas que falaram. Então eu acho que é uma irresponsabilidade que foi feito, né? Porque perdemos tempo, envolvemos diversos funcionários da casa e perdemos tempo, poderíamos estar discutindo os grandes temas da cidade. Em votação, o relatório de Edmilson Souza foi rejeitado pela comissão especial. Outro documento, então, foi apresentado pela oposição. O item defendia o prosseguimento das investigações e foi aprovado pelos vereadores. Nós fomos subestimados pelo Executivo e também por alguns vereadores dessa casa, mas nós trabalhamos nos bastidores. Ontem fizemos uma reunião no meu escritório, para ser exato, das 15 até as 21 horas. E após o encerramento da nossa articulação, da nossa conversa e a definição dos nossos prosseguimentos, tanto na data de hoje como daqui para frente, eu concluí a redação do relatório, que seria o relatório paralelo, trouxemos o mesmo e resolvemos apresentá-lo e conseguimos rejeitar o relator, o parecer final do relator Edmilson Souza do Partido dos Trabalhadores, e apresentamos o nosso relatório em nome do Partido Democrata, em nome do PSDB e também em nome do vereador Heleno, que assinou conosco. Geraldo Celestino, do PSDB, comentou a aprovação do relatório que a oposição elaborou. Depois de tanto tempo na oposição, a gente comemora a vitória hoje da bancada de oposição nessa casa. A maioria dos vereadores entendeu que o relatório do relator não poderia ser vitorioso, porque ali arquivava todas as denúncias, e optaram pelo relatório da oposição. Depois do intervalo, confira os destaques da sessão extraordinária em que houve a votação do relatório aprovado pela comissão especial. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito, e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado acompanhando par e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso, e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão.
TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Na última quinta-feira, a Câmara realizou uma sessão extraordinária para a votação do relatório que pedia o prosseguimento da investigação de denúncia contra o prefeito Sebastião Almeida. Com manifestações no plenário, o vereador Dr. Laércio Sandes, do Democratas, autor do relatório, encaminhou favoravelmente. Nós estamos nesse momento para votar o parecer da comissão especial face a uma denúncia por improbidade administrativa ao chefe do Executivo apresentada a esta Casa. Como eu disse, eu peço respeito, que eu respeito a todos. Então eu gostaria que garantisse a minha fala. E, senhor presidente... Pessoal, silêncio, por gentileza. Silêncio, por favor. Pessoal, vamos garantir a fala do vereador. Como é sabido nesta cidade, a denúncia apresentada, foi formada uma comissão especial pela representação partidária por 19 vereadores. E nesta comissão foi desenvolvido um trabalho, foi desenvolvido alguns questionamentos aos denunciantes e surgiu 2 relatórios. O relatório apresentado pelo colega vereador do Edmilson, que é o relator que foi designado, e alternativamente nós apresentamos um segundo relatório. O primeiro relatório foi rejeitado pela comissão e, por sua vez, foi acolhido o relatório que nós apresentamos. Eis aí a questão: nós aprofundaremos na investigação ou colocaremos tudo debaixo do tapete? Existe o brocardo jurídico que diz indúbio pro società. Em caso de dúvida, prossegue em favor da sociedade. Então é este o argumento que eu defendo aqui. Se nós queremos responsabilidade, se nós queremos transparência, se nós queremos sinceridade, como também fazemos quando vamos até a nossa igreja orar ou rezar, tal qual nós temos que ter essa postura. O encaminhamento dessa denúncia e aprovação do relatório nesse plenário não significa dizer que está se condenando ninguém. Está, sim, se dando oportunidade de defesa. O que não podemos é ser conivente e arquivar. Nós não podemos ser irresponsáveis a tal ponto. Foi por isso que tiramos de uma longa reunião a conclusão que tínhamos que apresentar algo alternativo. E assim fizemos, como venho desenvolvendo o meu trabalho ao longo desses 3 anos e meio, procurando agir com transparência, com sinceridade, votando naquilo que é coerente para a cidade. Já votei muitas vezes aqui com o governo, como também voto contra e a favor. Não tenho bandeira. O povo só tem uma bandeira. Então nós aqui representamos a população. Eu aqui não represento nenhum secretário, nem o prefeito. Eu represento a mim e a toda a população. E é desta forma que nós temos que nos pautar. E não empurrar tudo para debaixo do tapete como se arquitetou. Votarei consciente, votarei de cabeça erguida, entendendo que nós temos que levar a cabo investigar. Não podemos deixar dúvidas, seja qual denúncia for. Hoje é muito comum denúncias chegarem no Ministério Público, é a chamada denúncia apócrifa, denúncia sem assinatura. E nem por isso o Ministério Público deixa de investigar. E por que essa casa vai fazer o papel diferente? Pessoal, preciso silêncio, o vereador na tribuna tem que garantir a fala dele. O dever meu silêncio. E dos 33 vereadores, e não simplesmente engavetar. Eu sei que para muitos aqui a melhor situação seria engavetar. Penso de forma diferente. Nós temos que pensar aos interesses da cidade. O município, a administração pública não pode ser uma caixa preta. Jamais, jamais.
O município pertence ao povo e o povo tem que saber tudo o que acontece e deixa de acontecer. Nós não podemos votar de forma casuística ou de forma com propósito eleitoreiro. Nós temos que apurar os fatos de forma absoluta, transparente e sem pressão. Sem pressão. Sem pressão. Os vereadores têm que ter dignidade e altura suficiente para não aceitar pressão. Nós não viemos aqui para ser pressionado. Já falei mais de uma vez. Eu não aceito pressão. E nenhum vereador dessa casa deve se curvar a isso. Se tem quem pode pressionar nós aqui, é somente os eleitores. Quiçá muitos secretários que nem dessa cidade são. Só vão deixar um rombo desse tamanho. Então nós temos que apurar os fatos, investigar e, se for o caso, responsabilizar. Silêncio, pessoal. Então, eu preciso garantir a fala do vereador. Silêncio, por favor. Nós precisamos ter uma discussão democrática e respeitosa. Não os conheço, os respeito todos e espero que a recíproca seja verdadeira. Nós não estamos numa cidade para transformar ela em algazarra ou baderna. Não é para isso que nós estamos aqui e espero mesmo de vocês. Então, nós temos que seguir à frente e demonstrar a responsabilidade dessa casa e não de forma casuística, como foi o primeiro relatório que foi rejeitado por maioria. O vereador Edmilson Souza, do PT, rebateu o Dr. Laércio Sandes e apresentou argumentos contra as investigações. Edmilson foi o relator do parecer que pediu o arquivamento da denúncia por falta de provas. Eu fui o relator, fui escolhido de forma unânime pelos pares da comissão desta casa para poder relatar e para poder escrever e ofertar na manhã de hoje um relatório. O meu relatório eu escrevi não na base de achismos e não na base de se fazer luta política, de disputas que tem mais a ver com o momento eleitoral, com o calor das eleições, do que qualquer coisa que seja a verdade. Primeiro eu gostaria aqui de começar a desconstruir algumas coisas, se é que aqueles que apresentaram e que votaram favorável a esse relatório vão querer discutir em cima dos dados de um relatório e do outro relatório. O meu relatório respondeu a algumas perguntas que foram ditas, que foram apresentadas pelos denunciantes. Primeiro, o denunciante, ele trouxe para a gente uma denúncia onde o que mais se vê no texto é que ele ouviu dizer que tem uma irregularidade. O denunciante apresenta no texto o tempo inteiro que alguém disse para ele. O denunciante apresenta no seu relatório sempre a seguinte frase: alguém me disse. E quando a comissão constituída dos 19 vereadores trouxemos aqui, porque são 16 denunciantes, senhores que estão aqui presentes, é bom que a gente preste atenção. Dos 16 denunciantes, apenas 2 compareceram. Aonde estão os outros 14 que assinaram a denúncia? Não tiveram coragem de enfrentar a comissão e de responder as perguntas, porque sabem que estão mentindo, que assinaram algo que não tem conhecimento, que foram levados ao erro, sequer comparecer a essa casa. Destes 11 que não compareceram, desses 14 que não compareceram, um total, vereadores, de 11 sequer entregaram a documentação de que estão quites com a Justiça Eleitoral, que é o que a lei orgânica pede. Sequer trouxeram a documentação. Não conseguimos notificá-los nas casas e nas residências, porque sequer deixaram o endereço. Apenas aquele que encabeça, apenas os 2 que vieram depor. Vamos ao que diz exatamente o que eles colocam. A não aplicação dos 25% da educação, e eu quero discutir até aqui tecnicamente, sem jogar para a torcida. Existe uma contradição que o corpo jurídico, a legislação brasileira não resolveu. Se por um lado se coloca na legislação vigente federal que quando você tem um empenho
quando você empenha um exercício para o outro, se está empenhado naquele e vai para restos a pagar, é considerado como gasto dos 25% da educação. É o que diz a lei. Aonde é que está a dúvida? A dúvida está no Tribunal de Contas, que não considera. Cabe esclarecer, e o meu relatório esclareceu isso, o Tribunal de Contas não está acima dessa Casa de Leis. O Tribunal de Contas é órgão auxiliador. Ele orienta, ele auxilia, ele indica, mas não é ele que vota. Quem vota são os vereadores aqui que decidem pela aprovação ou pela rejeição. As contas que estamos aqui discutindo foram todas aprovadas por essa Casa de Leis. De qual crime nós estamos falando se os vereadores desta Casa de Leis aprovaram as contas? Portanto, tem autonomia para isso, e o Tribunal de Contas fica com um parecer desse e foi aprovado por essa Casa. Senhor presidente, eu vou deixar para falar dos outros 2 itens na próxima fala, que eu tenho direito a mais 5 minutos, mas no tempo que me resta, eu vou entrar nas questões que envolvem a questão política aqui colocada. O denunciante que apresentou a denúncia, que trouxe essa casa a denúncia, não trouxe um papel comprovando, vereador Anistaldo, ele não trouxe um documento. É como se um cidadão fosse num distrito policial e dissesse: olha, houve um assassinato na minha rua, e o delegado perguntar: onde que é a rua? Não sei. Qual que era a cor do carro? Não sei. Como é o nome da vítima? Não sei. Foi isso que aconteceu. Eles vieram aqui porque eles não sabem de nada, eles só estão dizendo que eles querem caçar o prefeito. Para caçar o prefeito, o procedimento tem que ser muito maior que esse. Quem assinou essa representação representa um partido, que é o Partido Solidariedade. Quem assinou essa representação disputou as eleições e não teve voto para se eleger vereador e quer fazer a disputa agora. Me desculpe os denunciantes, mas o que eles querem fazer é uma disputa política. Se querem ganhar, se querem dirigir a prefeitura, se querem eleger o prefeito dessa cidade, vai ser no voto. Vai ser no voto. Vão para a rua, dispute as eleições e ganhe as eleições. No voto a gente aceita. Na disputa justa do voto que a população decide, a gente aceita. Mas não trazer para cá um tema às vésperas da eleição para poder se fazer um movimento político. Respeito aqueles vereadores aqui que optaram por votar pelo parecer. Respeito aqueles que optaram por votar por este parecer. Mas peço aqui, ainda há um momento para reflexão, para que não seja cometida uma injustiça nessa casa. Ainda é momento para se reverter voto. Ainda é momento, senhor presidente, para encerrar, ainda é momento para esses vereadores voltarem atrás e colocarem aqui a discussão. Vamos aqui debater o que está no relatório. Não vamos debater o achismo. Eu quero debater os 2 relatórios, senhor presidente. No próximo bloco, continue com a sessão extraordinária da última quinta-feira. Voltamos já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. De volta com a sessão extraordinária de quinta-feira.
O resultado da votação do relatório causou desentendimento entre alguns vereadores. Para que as investigações prosseguissem, eram necessários 21 votos favoráveis, mas apenas 12 vereadores votaram nesse sentido. 13 votos foram contrários ao prosseguimento e 9 parlamentares estavam ausentes. Após a votação, o vereador Guti, do PSB, foi à tribuna. Debaixo de vaias, a sessão chegou a ser suspensa por 5 minutos. Antes de falar sobre a votação em si, o vereador Edmilson, quando eu disse que ele foi técnico na justificativa, foi democrático, falou ponto a ponto, da maneira dele de entender as coisas, eu discordo de um posicionamento. Desqualificar o relatório da oposição pela quantidade de páginas, então a quantidade faz a qualidade, então não teríamos os 10 mandamentos, né, na tábua no Monte Sinai, que é apenas uma folha. Então, descaracterizar algo apenas pelo tamanho, vereador, um minutinho, pela vereador. quantidade. Por gentileza, a gente pede silêncio para garantir a fala do vereador. Por favor, a gente pede o silêncio para garantir a fala e o respeito, assim como o Edmilson, democraticamente todos os ouvi-lo, da mesma forma, respeitosamente solicito para que se permita ao vereador concluir a fala. Obrigado a vocês, eu agradeço pelo respeito e ouvir a fala. Pode continuar, vereador. Obrigado, senhor presidente. Então, a tábua das leis foi feita em uma tábua. Tinha apenas uma frente, senhor presidente. Então, não podemos desclassificar um relatório simplesmente porque ele tem menos páginas do que o outro. Eu li os 2 relatórios e, senhor presidente, afirmo que o relatório da oposição era bem consistente. Porém, cada um tem que fazer o seu trabalho. Infelizmente, o PT tem que fazer o trabalho sujo de tentar limpar as besteiras dessa administração, né? Esse foi o trabalho que deram para o Edmilson, coitado do Edmilson, que fez o seu melhor. Mas o que me... Senhor presidente, garantir meu... Por favor... Pessoal, por gentileza, por favor... Suspenda os trabalhos por 5 minutos. Após a suspensão, Guti concluiu a fala e disse que sabia que a votação terminaria em pizza. Nesse momento, 4 pessoas entraram com pizzas no plenário e a confusão foi estabelecida. O que causa mais estranheza não é o fato dos vereadores da base governista, dos vereadores do PT, defenderem o indefensável. Isso aí já era sabido por todos. É óbvio que eles iriam defender. O que causa estranheza são alguns vereadores declarados oposição não votarem ou votarem de acordo com o prefeito. Isso que é o que mais causa estranheza. Porque se isso não tivesse acontecido, o relatório seria aprovado aqui, senhor presidente. Então, esse foi o maior problema. O PT, a base, estava fazendo o trabalho dele, né? Na minha opinião, um trabalho sujo, mas estava fazendo. Eles têm que fazer isso para garantir a governabilidade para o prefeito. Então isso, senhor presidente, é o que me causa a maior estranheza. Nós aqui perdemos uma ótima oportunidade de investigar. Como eu disse em falas anteriores, ninguém aqui está garantindo, está julgando que o prefeito cometeu algum ato de improbidade. Nós tínhamos que garantir, sim, a fiscalização. Nós tínhamos que garantir, sim, a justa conduta. Tínhamos que pesquisar, tínhamos que saber se procede ou não a denúncia feita pelo presidente do PROS, pelo presidente do Solidariedade, Maurício Siqueira. Era isso que a gente tinha que fazer aqui, fiscalizar. Nós temos uma responsabilidade muito grande. 34 vereadores são eleitos a cada 4 anos para fiscalizar os atos do executivo. Não é para julgar. Quem julga é a justiça. A gente fiscaliza. E se achar algo de errado, aí sim atuar. Mas
perdemos essa grande oportunidade de fazer isso. Acabei elogiando alguns vereadores aqui na tribuna, mas infelizmente eu tenho que retirar o meu elogio. Enfim, senhor presidente, como eu havia dito, senhor presidente, lá quando se instaurou essa comissão, quando foi aceito o pedido de impeachment, eu disse em alto bom som que esse pedido não iria dar em nada. Muitos não escutaram. Eu disse que isso não ia prosseguir. Eu disse que o rolo compressor do governo ia atuar. Não estou falando de todos os vereadores aqui não, hein, gente? Não estou falando da conduta macro, antes que algum vereador se sinta ofendido. Mas a máquina atuou, a gente não pode negar. A máquina foi mais forte e conseguiu brecar o procedimento de impeachment. Então, como eu disse, senhor presidente, eu disse que isso aqui ia acabar em pizza, senhor presidente. Então, peço vênia para poder tocar uma música aqui, ó. Infelizmente, acabou em pizza. E que venha a pizza! Acabou em pizza! Infelizmente. Não havendo... Pela ordem, presidente. Não havendo matéria mais a ser tratada na presente... Para justificar. Vai justificar, vereador? Para justificar. Com a palavra, o vereador Lamé para justificar seu voto. Após o ocorrido, a vereadora Genilda, do PT, disse que irá ingressar com uma representação contra Guti, para que ele seja punido por falta de decoro parlamentar. Guti foi criticado por vários vereadores. No meu cotidiano de trabalho, eu lido com as pessoas mais humildes dessa cidade, por força da circunstância do meu trabalho. E pessoas que pensam diferente de mim, pessoas que discordam de mim por onde passo, pessoas que fazem debate digno comigo. Mas eu nunca fui tão desrespeitada como eu fui nessa casa hoje pelos assessores do vereador Guti. Um assessor pago com o salário da Câmara se atrever a me oferecer um pedaço de pizza é humilhante. E aí, presidente, eu recorro aqui ao artigo 4º para dizer o seguinte: considera-se incompatível com a ética e o decoro parlamentar praticar atos que infringam as regras da boa conduta nas dependências dessa casa, bem como dirigir palavras injuriosas aos seus pares, perturbar a boa ordem dos trabalhos em plenário ou nas demais atividades da Câmara. Portanto, senhor presidente, eu quero anunciar que eu vou entrar com pedido de falta de decoro parlamentar pelo vereador Guti, pela falta de respeito que teve a todos os vereadores dessa casa. E quero também, presidente, que registre aí que terá que tomar providência, porque ao contrário do vereador Edmilson, eu quero deixar claro uma coisa: eu realmente não culpo os funcionários, mas eu vou dizer uma coisa para você, para todos vocês: se um dia qualquer assessor meu, mesmo que seja de um lado e vocês de outro, desrespeitar qualquer vereador legitimamente eleito nessa casa, eu mando embora ele no dia seguinte. E vou exigir que essa casa tome providências com o assessor que adentra o plenário para desrespeitar vereador. Antes da sessão extraordinária, havia acontecido a 24ª sessão ordinária. Porém, teve duração breve, apenas com a fala de um vereador no pequeno expediente. Em seguida, ela foi encerrada por falta de quórum e teve início a 10ª sessão extraordinária, cujo resumo você acabou de assistir. Para acompanhar as sessões na íntegra, basta acessar o nosso site ou o nosso canal no YouTube. O Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos na próxima quarta-feira com mais uma edição inédita. Tchau!